Olá, tudo bom? Nós estamos hoje reunidos para discutirmos um dos temas mais interessantes, uma das bandeiras mais especiais da sociedade brasileira, que é a educação. E para comentarmos políticas públicas, para também nos atualizarmos em relação ao que está acontecendo, nós estamos com duas figuras ilustres. O deputado federal, professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, e também o professor Ricardo Caldas, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. E é claro que você sabe que a pauta da educação é hoje uma das mais comentadas, não só na imprensa, mas também pela própria sociedade brasileira. E quero te atualizar em relação a algumas questões que estão acontecendo dentro do Congresso e também fora, para que você possa acompanhar, cobrar e também refletir sobre esse tema que tanto interessa a nossa sociedade. Deputado, nós sabemos que o Brasil hoje está discutindo a reforma da Previdência, é uma reforma importantíssima, ela é hoje a principal discussão dentro do Congresso Nacional e eu gostaria de saber do senhor, qual é o tipo de posicionamento, o trabalho que o senhor está desenvolvendo, até mesmo porque o senhor está, o senhor é membro, único deputado federal do Distrito Federal, membro da comissão especial que vai debater os pontos da reforma da Previdência, e é claro que muito nos interessa saber sobre a figura do professor. Como fica a figura do professor dentro dessa reforma? A proposta apresentada pelo governo é uma proposta que precisa de uma série de emendas, é uma proposta que vai ser amplamente debatida no Congresso, ela chega sob fortes críticas em alguns aspectos e o Congresso já está trabalhando para tornar essa reforma mais adequada ao que pensa o conjunto de deputados. Nós estamos tentando amenizar alguns aspectos dessa reforma e eu acho que é importante fazer isso. Não era o papel da Comissão de Constituição e Justiça, porque ela é uma comissão de admissibilidade, ela mede a constitucionalidade, mas agora nessa comissão de mérito é que nós vamos avaliar isso. Para mim é muito bom estar nessa comissão, eu fiquei muito honrado por ter sido escolhido, o único do Distrito Federal, um dos poucos que tem uma atuação de ativismo na área de educação, e nós precisávamos levar o olhar dos educadores para a comissão especial. Bem, além disso, eu sou o subrelator da subcomissão de reforma na comissão de educação. Então, isso é muito importante para mim, porque eu consigo unir esses dois trabalhos e eles são sinérgicos. O meu relatório na subcomissão de reforma da comissão de educação vai me ajudar no meu posicionamento na comissão especial. Bem, dito isso, o que está sendo debatido hoje em relação aos professores e professoras são duas propostas essenciais. A primeira proposta é de minha autoria, é uma emenda que simplesmente retira os professores dessa proposta de reforma da Previdência, para que a gente discuta os professores separadamente aos moldes do que está sendo feito com os militares. Sim. Essa é a primeira proposta. Uhum. Nós vamos lutar para que essa proposta seja aceita, para a gente retirar o professor, porque nós entendemos que os professores têm uma série de peculiaridades que precisam ser tratadas num projeto próprio. Inclusive, queria ressaltar que a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, inclusive também chamado de Clube dos Ricos, que está atento, fazendo investigações, registrou um ranking preocupante dizendo que o Brasil tem a sala de aula mais violenta do mundo, a figura do professor corre risco. Então é importante mesmo que o professor seja pensado de uma forma especial, porque não é uma profissão qualquer. Hoje, inclusive, os riscos que um professor corre dentro de sala de aula, a violência... Sabe que a gente se mantém nessa posição, professor, desde 2013. Desde 2013 o Brasil é campeão do ranking mundial da OCDE de violência escolar. Lamentável, é um ranking triste, é um recorde triste, infeliz. E são
números como esses que nos provocam a tratar a categoria de professores Sim. num projeto diferenciado, separado da reforma. Mas o que eu tinha entendido, aí, claro que o senhor está lá na comissão especial, você pode falar com mais propriedade do que isso, mas eu tinha entendido que o governo já tinha uma proposta específica para os professores, não é isso mesmo? Que eles poderiam se aposentar com 60 anos e 30 de contribuição para homens, e professoras, se não me falha a memória, 55 anos e também 30 ou 25 anos de contribuição. Não é isso mesmo? Não. A proposta feita para os professores está dentro do texto geral da reforma. Sim. Isso está sendo muito criticado e ela estabelece a mesma idade para professores e professoras, 60 anos, com 30 anos de contribuição, para que se receba 80% da média da remuneração. Então, tem uma coisinha diferente para o professor, porque a proposta do Bolsonaro, 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, Exatamente. mas no caso do professor, todos, homens e mulheres, se aposentariam aos 60. anos. Okay. Homens com mais tempo de serviço, mulher com um pouquinho menos. Mas é aí que nós temos um problema. Aliás, homens e mulheres, mesma idade, mesmo tempo de serviço. Isso é que está sendo muito criticado, por quê? Porque se essa reforma, do jeito que chegou, for aprovada, as professoras, para manterem 100% da remuneração, terão de trabalhar 15 anos a mais. E aí ocorre o erro fundamental da proposta do governo em relação aos professores, que o governo não estabeleceu uma regra de transição. Entendi. Quer dizer que uma pessoa que já está prestes a se aposentar simplesmente terá acrescido no seu tempo de serviço mais 14, 13 anos. Da noite para o dia, depois da aprovação da reforma. Exatamente. E qual seria a solução para isso? Bem, então a primeira proposta é tira os professores, vamos trabalhar uma proposta só para eles. A segunda proposta é, se não der para tirar os professores, eu proponho uma regra geral de transição para todos os servidores públicos, inclusive os professores, de 17%. Interessante. Ou seja, 17% a mais do tempo restante para aposentadoria é o que você vai trabalhar. Como então, se fosse um pedágio. É um pedágio, exatamente. Se me falta um ano para me aposentar, eu vou ter que trabalhar um ano mais 17% de um ano, que vai dar em torno de um ano e 2 meses, ou seja, minha contribuição para a reforma será 2 meses. Entendi. Claro que se falta 10 anos, minha contribuição será muito maior do que isso. E como é que foi recebida essa sua proposta? Olha, eu achei, professor Ricardo, Rebeca, eu achei que a proposta foi muito bem recebida. Eu acredito que o governo vai tentar negociar uma regra de transição mais dura. 17% eu tomei por base o cálculo que o próprio governo apresentou em relação aos militares. Sim. Pode ser que a gente comece a conversar. Eu acho que 17% está mais que correto, mas eu sei que o governo vai pressionar para aumentar isso. Então há uma margem de negociação aí. Por mim não, mas o governo vai tentar, né? Entendi. Então, assim, enfim, são, portanto, essas duas propostas que eu estou colocando. Ou retira o professor da proposta da reforma previdenciária e trata o professor separadamente, ou estabelece-se uma regra de transição com pedágio geral de 17%. Um outro tema que também está na pauta, porque a educação também não é feita só de aspectos negativos no Brasil. A gente sabe que muita coisa boa também vem sendo feita, muitas políticas públicas vêm sendo desenvolvidas. E agora eu quero perguntar para o professor Ricardo Caldas, né, se ele pode citar para nós, ele que é um homem que diariamente, constantemente investiga também essas questões de política ligada à educação. O que o senhor tem para trazer assim de projetos que foram positivos? Quais as experiências que o senhor andou observando que realmente fazem crer que realmente a gente tem que apostar na educação, porque ela é sim agente transformador? Bom, muito obrigado pelo convite para estar aqui, obrigado pela pergunta. Queria aproveitar só cumprimentando primeiro pela eleição do deputado Israel Batista, né, que agora era nosso deputado distrital, agora é deputado federal. Então é bom a gente ter representantes nossos na Câmara, inclusive na área de educação, que ele é professor como eu sou. Se eu não acreditasse no papel transformador da educação, eu não poderia ser professor. Exatamente. Então eu abracei essa carreira justamente por esse papel que ela tem de transformação, de acesso a tudo, né, a própria vida em sociedade, né.
E aí eu queria só fazer um lembrete, assim, fazer uma correção, né? Que o professor é muito criticado, a questão da violência nas escolas e tal, mas se você perguntar para a sociedade quais são as profissões que ela mais valoriza, ela vai colocar certamente 3. Os bombeiros, que não dá para concorrer com eles, porque eles colocam a vida deles em risco para salvar uma pessoa que às vezes eles nunca viram. A gente assistiu isso agora com Mariana, Brumadinho. Um acidente agora de Brumadinho. Para quem não lembrou de Mariana agora do Brumadinho, é só ir lá olhar os bombeiros com lama até a cintura, até o peito, para salvar às vezes um animal, uma pessoa, né? E as duas outras profissões muito valorizadas pela sociedade, médico e professor, sendo que, vou dar uma boa notícia, os professores já ultrapassaram os médicos em credibilidade e em confiança. Então, apesar desses índices aí horrorosos que nós temos no Brasil, que a gente tem que mudar, mas a gente tem que lembrar que o nosso papel é realmente um papel fundamental. Não existe sociedade sem educadores. Mas os médicos salvam vidas. Para um médico salvar vida, ele teve que ter um professor que o ensinou como salvar vidas. Então tem até aquela curiosidade do Japão, né? É a única profissão que o imperador não obriga a se reclinar quando fala com ele é o professor. Todas as demais têm que fazer o gesto, exceto professores, porque eles consideram a profissão mais importante. Então, tendo dito isso, eu tive também o privilégio de trabalhar num projeto muito impactante aqui no Distrito Federal, que é pouco conhecido ainda, infelizmente, mas que eu soube pela atuação do deputado, que está até querendo transformar esse projeto num projeto federal, né? Que foi o Bora Vencer. Eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar na avaliação do projeto. Os números do projeto são números gigantes, foram quase 60 mil pessoas atendidas, pessoas que às vezes não tinham perspectivas de vida, tinham acabado o ensino médio, algumas tinham acabado o ensino fundamental, e elas falaram assim, a minha vida acabou. Né? E eu fiz muitas pesquisas qualitativas, nós fizemos quase 30 grupos focais, e esse discurso, assim, essa fala, eu ouvi se repetindo. A minha vida tinha perdido sentido, eu não tinha emprego, eu estava desempregado, eu não tinha para ir sem perspectiva nenhuma. E apareceu um projeto que me ensinou uma profissão. Apareceu um curso que me ajudava a fazer o que eu sempre quis. Não só do aspecto de se tornar empregado, que a gente tem que perder essa ideia também no Brasil e no mundo. O século XXI é um mundo de trabalho, mas não é necessariamente um mundo de emprego. As pessoas ainda estão raciocinando com a carteira assinada. A carteira assinada tende a se tornar um animal em extinção, então as pessoas têm que cada vez mais ser empreendedoras e trabalhar por conta própria. E esse curso Bora Vencer, esse projeto Bora Vencer, ele tinha esse aspecto também. Muita gente ia lá fazer um curso de cosmética, de maquiagem, disso ou daquilo, de web design, e saiu de lá já prontos para o mercado de trabalho. Então fizemos uma avaliação, claro que há aspectos a melhorar, sempre há, mas o número de pessoas que aprovou o projeto, o número de pessoas que saiu realizado do projeto, pedindo mais, foi impressionante. Eu tive realmente esse privilégio de poder trabalhar na avaliação e eu fiquei muito feliz de ver que as pessoas acreditam ainda no professor, acreditam na educação e que há coisas que podem ser feitas. Inclusive há um projeto aqui no DF, não sei se o deputado sabe de detalhes, mas que eles querem transformar o Bora Educação num programa normal da própria Secretaria de Educação. Bora Vencer. O Bora Vencer GDF, vamos chamar assim. Sim. Porque ele foi criado... Então isso significa que ele deu certo. Já se estão copiando. Então, justamente, se saiu um governo e entrou um outro que não segue a mesma linha e quer manter um programa, é porque ele é de qualidade. Porque o programa era originalmente da Secretaria da Criança e do Adolescente. E a ideia é levá-lo para a Secretaria de Educação. Então, quer dizer, isso mostra que o programa foi. Inclusive, eu participei de vários... Eu sou suspeito para falar do programa, gente. Você é o pai do programa, não é? É verdade. Mas eu queria elogiar justamente por essa iniciativa, e eu vou dar uma informação que talvez o deputado não saiba. Eu, como professor, na qualidade de professor, né, acadêmico, pesquisador, eu fui convidado a fazer parte, a assessorar vários programas de governo de vários candidatos no ano passado, independente de partido, e em todos eles eu ouvia o mesmo comentário: se tem programas que estão dando certo, a gente não mexe. Exemplo é o Bora Vencer. Então isso foi falado por candidatos de vários partidos diferentes, de linhas diferentes. E aquele outro também do jovem Candango. Do jovem Candango, elogiado por candidatos de todos os partidos. Então, independente de quem estava concorrendo, todos diziam a mesma coisa. Esse é um programa que dá certo, esse é um programa que a gente apoia. Bora Vencer.
esse é um programa que está dando certo, a gente tem que melhorar, mas ele tem que ser mantido. Não importa se na Secretaria de Educação ou na Secretaria da Criança e do Adolescente. E é claro que a gente sabe que a sociedade não pode esperar apenas que o Estado realize as ações. A sociedade também tem que estar organizada e engajada. E hoje um dos mais importantes movimentos ativista pela educação no Brasil é o movimento Todos pela Educação, que eu fiquei sabendo, andei pesquisando, que o deputado vai integrar esse movimento, né, vai fazer parte aí, mais do que nunca, de um movimento desse que é referência hoje no Brasil. E eu queria saber do deputado a importância de participar de um movimento desse, né, de tal relevância, um movimento, inclusive, que fiscaliza. A gente tivemos aí a saída do nosso ministro colombiano, né, o ministro Ricardo Vélez. O Ministério da Educação acabou passando aí por algumas polêmicas, né? E a gente sabe que a sociedade civil organizada, cobrando e acompanhando, também é algo fundamental, né? Porque a gente não pode esperar apenas que o Estado realize as ações. E tem metas, né? O Todos pela Educação tem metas, não é isso mesmo, deputado? Como é que funciona? Eu fiquei muito satisfeito pelo convite para participar do Todos. Eu, nos próximos dias, passo a integrar, vai haver a solenidade para que eu integre esse grupo de ativistas. O que mais interessa do Todos assim, para a sociedade brasileira é a compilação de dados, a pesquisa. Por quê? Porque a política pública de educação ela tem por característica essencial a técnica. Ela precisa de boa técnica, ela precisa de mensuração. Tanto que existem os índices, né? O IDEB, os métricas, os indicadores são essenciais para uma boa política pública de educação. E depois de uma eleição extremamente polarizada, em que os argumentos racionais cederam espaço para uma discussão mais emocional, logo depois da eleição, o Ministério da Educação começou a pautar suas prioridades de acordo com essas discussões emocionais. Ou seja, o mais importante para alçar uma política pública, a agenda das políticas públicas, é a quantidade de engajamento que ela gera no Twitter, no Instagram, no Facebook. E eu chamo isso de moinhos de vento, né? São falsas questões, quer dizer, eu estou mais preocupado em elaborar uma comissão para verificar os itens do Enem, se eles são ideológicos ou não, é uma comissão de censura, do que em propor uma solução para o fato de que metade das escolas brasileiras não tem acesso à rede de esgoto. Ou seja, eu troco um problema palpável, estatisticamente comprovado, por um problema emocionante, que é o moinho de vento. Não é um verdadeiro problema, porque não há nenhuma base estatística, né? Você pode até ter uma sensação, você pode até ouvir o senso comum, mas um ministério tão importante quanto o Ministério da Educação precisa pautar suas ações pelas pesquisas acadêmicas com solidez de dados. E é isso que nós, do Todos pela Educação, propomos. Nós queremos políticas fundamentadas em pesquisas embasadas. E nós não aceitamos que os gestores do poder público utilizem o seu tempo, que é um tempo da sociedade, porque eles estão a serviço da sociedade, nem os recursos públicos, para atacar moinhos de vento e cortinas de fumaça. Se me permite, deputado, eu tive a oportunidade também de fazer uma avaliação de uma série de planos governamentais que eram muito importantes, e nós pudemos perceber nessa avaliação que a gente fez há alguns anos atrás que as escolas tinham um problema de biblioteca, muitas não tinham biblioteca, às vezes recebiam os livros ficavam na sala do diretor. Sim. E ele não expunha os livros. Sim. Bibliotecas sem laboratório de informática, quer dizer, a gente está
eu creio, na era do conhecimento. Sim. E as pessoas ainda tratando o computador como se fosse um luxo. O computador tem que ser uma coisa do uso do dia a dia. Né? Eu sei que não dá para citar a Universidade de Colômbia como exemplo, né, onde eu estou fazendo meu pós-doutorado, mas o que eu acho interessante é que você entra na biblioteca, os computadores todos esparramados lá, não falta computador, você usa um, usa o outro e tal. Computador para tudo que é lado. Basta você colocar a sua senha da universidade, né, seu e-mail, e você acessa. Quer dizer, o computador não é uma coisa de luxo, é como se fosse uma caneta, é um acessório fundamental. Então eu vi isso que o senhor está falando, mas é um problema muito, vamos dizer assim, é um problema recorrente. E as pessoas querem ações que deem visibilidade, mas não querem resolver o problema da qualidade. Sim. E governos passados no Brasil falsificaram dados de qualidade que agora estão aparecendo. Por isso que a gente caiu tanto nos índices da OCDE, que os dados no passado, governos anteriores, estavam maquiando esses dados. Sim. E agora a realidade está vindo à tona que a qualidade da educação no ensino fundamental e no ensino médio é muito precária. A gente tem que investir muito nisso. Essa é a minha opinião. Talvez o principal problema da educação hoje é um problema que a gente está atacando frontalmente, que é o déficit de aprendizagem. Isso. De cada 100 estudantes que terminam o ensino médio, só 7,3 são capazes de realizar as operações matemáticas e funções de segundo grau, por exemplo. É muito preocupante. E também há dados que indicam que alunos que vêm de família com poder aquisitivo melhor têm 20 vezes mais possibilidade de aprender matemática do que um menino, né, que vem de uma família socialmente vulnerável. Então, realmente, são dados preocupantes, né? Essa questão do próprio ensino médio. O ensino médio, inclusive, tem uma evasão muito grande. Né? Porque as pessoas têm que sair para trabalhar. Justamente. Dinheiro, né? Então, é uma pena isso. As notas também dos nossos alunos no ensino médio não estão a contento. Aquela política de aprovação automática tem que ser revista. Tem que ser revista. E eu queria perguntar então para o senhor, né, como pesquisador, como um homem que está acompanhando esses dados, essas políticas públicas, como se dão as políticas públicas, né? Como é que no Brasil está tendo o desenvolvimento dessas políticas nas últimas décadas? A gente queria entender, inclusive, qual é o ciclo, né? Como é que a política pública ela evolui, como é que ela se dá? Então, esse é um ponto muito importante, eu te agradeço por ter mencionado. Na verdade, a sociedade brasileira ela quer que aconteçam as coisas sem, vamos dizer assim, entre aspas, pagar o preço por elas, quer dizer, sem participar. Ela quer que as coisas caiam das árvores. Então, as políticas públicas têm uma lógica. A primeira fase é realmente a formação da agenda, ou seja, a educação tem que entrar na agenda nacional. Ela não entrou ainda, na minha opinião. Eu acho meritório essa iniciativa. É um tema secundário na campanha eleitoral. É totalmente secundário. Homeschooling teve mais importância do que o déficit de aprendizagem e financiamento de educação. Pois é. Então eu acho essa iniciativa do Todos pela Educação louvável, porque é uma iniciativa da sociedade civil, mas ela tem que entender que há momentos certos. Então uma fase é a formação da agenda. Então é aquele momento que ela está aberta para novos temas. É nesse momento que a gente tem que agir. Então, por exemplo, a formação do orçamento é uma oportunidade. Só que você tem que ter as soluções também. Você tem que ter um projeto, você tem que ter uma solução, uma saída. Aí você tem a formulação de uma política para melhorar a qualidade. Qual foi a solução que a Coreia do Sul deu? Hoje, cada aluno na Coreia do Sul não precisa mais comprar livros, ele recebe um tablet. Com todo o material escolar dele está dentro do tablet. Aquela mochila pesada não coisa acabou, do passado. Então ali no tablet está tudo que eles precisam. Foi a solução que eles deram. Um país que tem uma das internets mais rápidas do mundo, né? Sim, porque senão ela não vai funcionar, não é? Isso. Que é o nosso então é todo um também, conjunto. que eu identifiquei. Então essa foi a saída. Agora, o que precisa para isso? O gestor público tem que tomar uma decisão, que é uma outra fase da política pública. Se ele não toma decisão, você não tem como executar. Sim. E se você não executa adequadamente, como é que fica a avaliação? A avaliação no Brasil ainda é, infelizmente, um assunto muito distante ainda. Muito distante, não levado a sério. E tem que ser intersetorial, né? Porque o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem que estar antenado com o Ministério da Educação. São os cruzamentos, né? exatamente. Os então cruzamentos. falta essa visão de conjunto, que é o que a gente de quer parceria entre as... Eu trabalho com políticas públicas há 20 anos. Desde que eu entrei na Universidade de Brasília. E eu percebo que todo mundo no Brasil hoje fala sobre políticas públicas, virou uma palavra da moda. As políticas públicas têm que mudar, a política pública é isso, tem que mudar. Mas ninguém sabe como fazer, ninguém sabe qual é o caminho. Então a gente procura agora, de uma forma didática, mostrar
esse funcionamento, que o nosso objetivo qual que é? Que toda a sociedade possa participar. Especialmente na educação e saúde, a sociedade tem que participar para que não falte internet nas escolas, para que não tenha problema de saneamento, para que o laboratório de informática funcione e para que os médicos estejam nos hospitais. Porque os médicos não querem mais ir para os hospitais, porque eles atuam e na mesma hora tem às vezes um outro compromisso. Então, há déficit, não de médicos contratados, mas de um atendimento de qualidade. Como é que a gente resolve isso? Com a sociedade participando. Então, o pai tem que ir na reunião dos conselhos escolares, o usuário daquele hospital tem que montar uma associação de usuários do hospital para denunciar se o médico faltou, se o médico teve um problema e tal, porque às vezes você vai com uma pessoa, no nosso caso, já houve caso de levar um caseiro nosso para o hospital, não tem médico, o médico faltou. Então, se a sociedade não participa das políticas públicas, ela não pode cobrar qualidade. Então tem que estar tudo integrado. É o engajamento, é o ativismo no bom sentido, não o ativismo ideológico, mas o ativismo das políticas públicas. Do bem comum. Do bem comum, do interesse público. Isso aí. Que bacana. Como que esse assunto de educação é um assunto amplo, né? Um assunto diverso, que permite, inclusive, que a gente possa transitar. Nós fomos parar até no hospital, né, para falar. Para falar. Não, adorei, espero que não. Mas fomos parar até na questão aí dos médicos, né? Falamos dos bombeiros. Mas é isso, né? Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, que você tenha ficado mais atento e sabendo que outras interlocuções como essa vão acontecer, para que você possa acompanhar, para que você possa saber o que está acontecendo e também cobrar, refletir. Deputado, você queria falar alguma coisa, de repente, para a gente finalizar esse nosso bate-papo? Eu só quero dizer que o processo de formulação e de implantação da política pública é um processo que, quanto mais participação, quanto mais envolvimento, engajamento das pessoas interessadas no tema, ele mais se aperfeiçoa, né? Então é importante que os cidadãos percebam o funcionamento da formação da agenda das políticas públicas e busquem participar disso. Isso aí. Tanto as pessoas que serão diretamente afetadas pela reforma e que ainda não têm um posicionamento, uma proposta, não sabem, ou seja, estão permitindo que outros decidam tudo, né? Sem entender nada, sem exercer a pressão que na democracia é totalmente justificável. É isso aí, professor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e eu gostaria de convidar todos, se for possível, para visitar a nossa página, que é www.profricardocaldas.com.br, onde nós temos inclusive um curso de políticas públicas que mostra como as pessoas podem participar. Que eu acho que isso é muito importante. Eu trouxe um tema que era um tema considerado complexo, difícil, para que as pessoas vejam que não tem nada de difícil, a questão é política. Basta ter vontade de participar, que você, como cidadão, você tem o direito de participar. Porque tudo que envolve os seus recursos, que envolve tributação, que envolve a arrecadação do governo, você paga impostos. Você tem direito a dizer aonde esses impostos devem ir e como os órgãos têm que funcionar. Então se conscientize. Isso está na minha página, se você tiver interesse em participar, ser um cidadão ativo, veja o que está lá. Nós temos esse curso de políticas públicas, vale a pena você entender esse funcionamento e você se tornar um cidadão pleno. Agradeço então a presença dessas duas figuras ilustres e principalmente a sua audiência, a sua atenção. E aguardo você para um próximo debate. Até lá!